Bom, então, muito boa tarde a todas e a todos. O que eu vou dizer não tem nada a ver com a minha formação ou deformação de historiador, mas tem muito mais a ver com o trabalho que fiz, que tive o prazer de fazer com imensa gente no Douro. E um dos trabalhos que me deu uma grande alegria e até muitas emoções fazer, e sempre que o vejo não posso deixar de ter uma ponta de emoção. Foi este filme que pedi em 2002 ao João Botelho para fazer, juntamente com um outro filme, O Ciclo da Minha, que pedi ao outro realizador, o Vítor Bilhete, e que é um filme totalmente diferente destes, mas a proposta era a mesma. Não sei se está bem. Em 2000 eu recebi um telefonema do António Barreto, quem tenho o prazer de ser muito amigo, e que nos une precisamente a relação fortíssima que ele tem com o Douro. Em 2000 recebi um telefonema em que o António dizia: Gaspar, o Ministro da Cultura quer falar. E o Ministro da Cultura nessa altura era José Sá Portes, como se lembram, depois de uma estadia do Ministro Carrilho, com quem eu tive na relação com o Museu do Douro, ou na implantação do Museu do Douro, algumas desavenças, porque ele resistia à criação do Museu do Douro. Eu achava que, tendo sido o museu aprovado por unanimidade na Assembleia da República em 1997, era um desígnio nacional e, portanto, não havia nada, e fiz muitas conversas com a região do Douro, a mobilizar as populações do Douro para defenderem aquilo que era um direito seu, pois certamente se tivesse sido criado um museu na capital, ele já estaria facilmente criado. No caso deste museu foi muito difícil. Como a Manela disse, foi preciso dar muitos mãos na mesa em Lisboa, mas em 2000 tive então o prazer de o António me ter telefonado, porque era amigo comum do Ministro e, neste caso, meu, e o Ministro da Cultura teve uma reunião em Lisboa com os dois e pediu-me para fazer uma exposição programática para se lançar finalmente o Museu do Douro. Essa exposição devia ser em 2001 ou 2002, isto estamos em finais de 2000, e eu disse: não aceito, o que eu quero fazer não é uma exposição programática, o que eu quero fazer é um museu na região do Douro e com a região do Douro. E por isso foi um desafio fazer este museu. Lembro-me de uma conversa que tivemos logo a seguir, num almoço mais ou menos improvisado, em que alguns responsáveis do Ministério que se opunham à criação do museu perguntavam: mas o que é esse museu? Que coleção é que tem esse museu? Onde é que vai ficar instalado esse museu? O António Barreto pegou num copo de vinho e disse: o Museu do Douro é isto e o que está por trás disto, o que quer dizer séculos de história de trabalho humano. E eu fiquei sempre com aquela ideia, e este filme do João Botelho e o outro filme do Vítor Bilhete foi este desafio: encontrem o coração do Douro, encontrem a identidade do Douro, porque é com essa identidade que se faz o museu, mas façam esse filme com as pessoas do Douro. E são as pessoas do Douro. Começa pelo Zé Neto, que é um rapaz de Covas, nunca tinha, ele se calhar nem sabia o que era uma máquina de filmar. O Zé Neto é aquele rapaz que aparece desde o início ao fim ao final do filme e que representa, obviamente, como percebem, a própria memória do João Botelho enquanto criança, porque o João Botelho, e eu fiz questão também de o convidar também por essa razão, é natural do Lamego e, portanto, tem uma relação fortíssima à região, mais pela memória, porque há muitos anos, há muitas décadas que deixou a região, e, portanto, ele encarnou essa ideia também introduzir as pessoas do Douro no próprio filme. As que vindimam, as que trabalham, mas também as pessoas que esperam pelo comboio, os próprios cantores, desde a Teresa Ventura, que aparece ali,
E uma das minhas emoções ao ver este filme é porque alguns dos excelentes músicos, todos trabalhadores da Tuna de Carvalhais, alguns deles já não estão presentes entre nós, alguns já faleceram, e algumas pessoas que colaboraram neste filme, porque este filme tem muitas histórias por trás. Foi preciso uma logística enorme, desde arranjar helicópteros, porque João Botelho queria tirar uma vista picada sobre uma zona qualquer, e era preciso arranjar helicópteros, e era preciso deslocar pessoas e máquinas, etc. E há uma pessoa que foi formidável nisso, que trabalhava connosco, comigo e com Francisco Silva, que é o José Alexandre Roseira, que também já faleceu há muito pouco tempo, mas que foi uma peça fundamental neste museu. E portanto, tratava-se, o desafio era esse. O desafio era encontrar a identidade do Douro. Para um museu que, para mim, tinha, e na altura tive a oportunidade de dizer ao Ministro, tinha 3 vertentes. Era, sem dúvida, porque era para aí que apontava a lei da criação do museu, um museu de território, mas tinha que ser um museu de território novo. E novo, para mim, significa sempre com mais pessoas ou com mais participação das pessoas. Ou seja, um museu que pertence às pessoas e feito pelas pessoas no sentido de museu de comunidade. E, certamente, aquilo que o Barreto vaticinava, mas não era muito difícil de chegar aí, tinha que ser um museu do vinho, porque se há algo que identifica a região do Douro é o vinho, ser uma região demarcada. De resto, eu costumo dizer, o Douro não existe como região. O Douro é uma falsa região. É uma região sem unidade regional. E é essa divisão que faz com que o Douro seja geralmente esquecido e que seja geralmente maltratado, sendo a região, provavelmente a região do país que produziu mais riqueza na história portuguesa. Basta dizer que durante mais de um século o vinho do Porto, produzido pela região do Douro, significou mais de 50% das exportações portuguesas. E para quem hoje tanto fala de exportações, sabe, tem que saber o que é que isto quer dizer e tem que saber porque é que as mais-valias criadas por essa riqueza nessa região, porque esta região é uma região de trabalho, sobretudo de trabalho humano, que se lê na paisagem e com uma espessura histórica extraordinária. Não é só o facto de ser aquele clichê, a região demarcada mais antiga do mundo, que não é a região demarcada e regulamentada mais antiga do mundo, certamente. Esta região tem uma espessura histórica extraordinária, mas tem, sobretudo, como tantas vezes disse o Torga e disse os escritores, porque este filme de João Botelho tem essa virtualidade, é que integra o património literário do Douro. Não sei se estiverem atentos ao texto lido com uma voz fabulosa do Rui Morrison, mas o texto são extratos literários do Torga, da Sofia e de outros autores, do António Manuel Pires Cabral e outros autores. E o Torga tem uma frase, e é por isso que eu estou a referir isto, tem uma frase que é no livro de pedra da nossa região, no princípio era o homem. Ou seja, toda a alteração da paisagem, que é uma paisagem forte, com uma geologia muito forte e com uma marca de paisagem muito forte, aquela paisagem não se percebia sem a presença do homem. E é o tal rendilhado das encostas, os milhares e milhares e milhares de muros de socalcos que foi preciso construir. As vezes em que o João fala na filoxera e na necessidade de ter-se, que houve, reinventar totalmente a região, de reconstruir totalmente a região, eu posso dizer, isso já tem a ver com a história, certamente, entre 1893 e 1902, 10 anos apenas, plantaram-se 20 mil hectares de vinha. Hoje, toda a região tem 40 mil hectares de vinha. O esforço
O investimento que foi preciso fazer para fazer essa replantação foi extraordinário. É evidente que a região, logo a seguir, ficou exangue em termos de investimentos. Inicia-se um ciclo imigratório fortíssimo de pessoas que, de fome, de conflitos sociais. Comemorou-se este ano um dos acontecimentos mais marcantes da história da região do Douro, que foi o motim Lamego, em 20 de julho de 1915, comemorou-se o centenário este ano, em que foram mortas 12 pessoas, mas, apesar disso, 12 pessoas que protestavam contra o Tratado Luso-Britânico de 1914, porque o Tratado Luso-Britânico tinha uma cláusula, o artigo 6º, que dizia que qualquer vinho exportado de Portugal poderia entrar em Inglaterra com a designação de vinho do Porto. Ora, numa altura em que havia fraude e falsificação de vinhos de Lisboa, do Cartaz de outras zonas do país, isto não pode ser aceito no Douro e portanto, o Douro movimentou-se com figuras extraordinárias, como António Carvalho, digamos, as elites dourienses, mas também o povo do Douro, que não aceitou isso e, infelizmente, não lucrou muito, porque os processos sociais, regionais, não estão desligados dos processos sociais nacionais, e a ditadura reconduziu o Douro, a ditadura salazarista, a um modelo de dominação do centro em relação à região e nunca aceitou a formação de uma região do Douro unida. Nós sabemos que não temos regionalização de lado nenhum, mas pelo menos a unificação do Douro, como chegou a ser defendido por diversos autores, a unificação num distrito apenas e não o retalhamento da região, o que lhe tira necessariamente voz regional. A região do Douro é assim uma não-região e essa divisão interna, essa falta de voz regional acaba por jogar em desfavor, porque se a região foi, como dizia há pouco, uma das regiões que mais riqueza produziu no país, é seguramente uma das regiões mais pobres do país, com indicadores mais baixos do país. É uma das regiões vitícolas mais importantes do mundo, certamente, mas é também uma das regiões vitícolas do mundo mais pobres, e isso depois reveste-se de outras realidades, nomeadamente a realidade da pobreza humana, do empobrecimento humano, mesmo físico, ou seja, mesmo demográfico. O envelhecimento extraordinário do Douro está a tirar recursos que vão ser necessários. Se calhar o país todo está a sofrer mesmo. O regresso do fluxo imigratório é, a meu ver, um desastre nacional e, no caso do Douro, eu posso dizer que há concelhos que nestes últimos 4 anos perderam 20% da população. Só que esses concelhos tinham perdido desde a década de 60 mais de metade da sua população. E hoje o Douro tem muito menos gente do que tinha no primeiro censo da população portuguesa de 1864. Os poderes públicos não têm feito não têm ligado nenhuma atenção a isto, com uma agravante. Acabou de ser desmantelada a única estrutura regional que tinha ou que dava alguma unidade regional. Certamente por erros próprios, certamente por erros da região. Mas a Casa do Douro funcionava, que tinha de ser completamente reestruturada, porque era um organismo que vinha do modelo corporativo do Estado Novo, mas era a única instituição com unidade regional, que representava a unidade regional. Foi sendo destituída de poderes até que agora foi privatizada. Não me apetece agora, nem é bonito dizer o que José Saramago disse pouco antes de morrer em relação às privatizações. Porque este furor de privatização das próprias instituições regionais é dramático, ou pode ser dramático, e mais, no caso do Museu do Douro, o processo não foi a privatização, mas quase
o fim da Fundação, que levou tanto tempo a criar, é evidente, com erros próprios também, tal como na Casa do Douro, mas, e erros, a meu ver, que começaram pelo afastamento em relação àquilo que devia ser o Museu de Comunidade. Até se pode manter um Museu de Território, mas se não for um Museu de Comunidade, interessa pouco, adianta pouco, porque o que o Douro precisa, a meu ver, é de políticas unitárias e integradas, em que a cultura seja também economia e que a economia também seja cultura, em que a produção, a cultura da produção, digamos assim, que é tão visível num filme como este, se transforma em produção de cultura. E isto é, a meu ver, o desígnio talvez mais importante das pessoas que trabalham na cultura, dos intelectuais, dos animadores, dos dinamizadores culturais, etc. Se não fizerem isso, se não ganharem eficácia social para a cultura, não estão a fazer nada. Estão a gastar dinheiros públicos, porque nestes casos são dinheiros públicos ou são dinheiros das comunidades, e é muito importante que haja uma capacidade de retorno que as populações sintam, porque as populações, quando se trata de museus e de património, o património é das pessoas. E sobretudo, o património, como é um património do Douro, que começa na própria paisagem. O património é das pessoas que lá vivem. São eles não apenas os guardiães do património, como acontece em todo o lado, mas são eles que fizeram, que produziram esse património e, portanto, o papel do Museu, das estruturas culturais e dos próprios trabalhadores culturais só pode ser esse. Só pode ser o de trabalhar a cultura, o património locais para nos devolver às pessoas e de uma forma que as leve a um enriquecimento coletivo. Se não for isso, e portanto numa perspectiva de desenvolvimento, se não for isso, e se calhar por isso também, o Douro não tem desenvolvimento. É uma região, não é apenas uma região pobre, é uma região em perda. É uma região em perda e, portanto, em que a esperança de desenvolvimento futuro é cada vez menor. E acho que é isto que nos tem, e eu, quando a Manela me pediu, eu não preparei praticamente nada, escrevi 2 ou 3 frases, mas quando o António me pediu para vir aqui a fazer companhia ao espaço da Manuela e do João lá à frente, eu sinceramente tive muitas dúvidas, mas assim, acho que começando pelo João Botelho só podia mesmo situar na região e falarmos, como falei tantas vezes, na região de improviso com o coração na boca. Antes de mais, obrigado pelo convite, o Espaço Mira, o nome do António Gonçalves, sinto muito lisonjeado por isso. Eu preferi aqui um PowerPoint que não tenha a estaleca de falar em público como o professor Gaspar, e portanto tinha alguma dificuldade em falar assim em público, mas evidentemente vou falar daquilo que sei, da minha vida, que é uma vida simples, por ser uma vida como outra qualquer. Aliás, hoje aqui temos duas outras coisas em comum, é que parece que Covas de Douro está aqui no centro. Ali o Zé Neto de Covas, depois as 4 de Covas, e tudo Covas de Douro. E, portanto, é muita coincidência. Portanto, eu realmente, antes que isto esteja pronto, é de facto 2 coisas que me marcaram muito na minha vida e que foram essenciais para ter uma visão sobre aquilo que é o Douro, porque é o tema que é o Douro. São 2 coisas importantíssimas. Uma delas foi a minha criação lá no Douro. Portanto, eu cresci no Douro, não sei de uma família de viticultores. Eu represento assim quase como um upgrade sociológico. Portanto, eu sou filho de... Os meus pais eram caseiros de uma quinta, tinham umas vinhas e, portanto, a minha vida, a minha infância foi o cheiro dos potes, do arroz de feijão e do bacalhau e ali da viticultura, o cheiro do fumo, das vides. Aliás, esse cheiro é um cheiro que não me desagrada nada. Portanto, eu gosto muito desse cheiro, porque foi esse cheiro que eu vivi a minha infância. Portanto, eu vivi muito embrenhado no Douro, nas lidas do Douro, em toda a linguagem, todos os ciclos da vinha. E, portanto, e hoje em dia
é que muitas decisões que eu tomo para mim mesmo e mesmo para a própria empresa onde eu trabalho são decisões e são reflexões em que essa minha infância teve uma importância determinante. E, portanto, o contacto com as pessoas, o viver no meio rural, eu posso lhe dizer que só enquanto isto está pronto, eu praticamente conheci uma cidade a primeira vez, tinha 13 anos. E ainda ia 2 tardes de elevador. E, portanto, a cidade foi presa aberta. E, portanto, podemos dizer que a gente realmente tem uma vida diferente dos outros. As pessoas que crescem ali, que vivem e que convivem não só com as pessoas, mas também com todo o ambiente, os olivais, a própria mato, a ligação que nós temos com as plantas. Nós conhecemos as plantas, o mundo vegetal, um mundo maravilhoso. Nós conhecemos os pássaros, conhecemos isso tudo. E, portanto, isso dá-nos outra visão sobre nós mesmos, sobre o Douro, sobre o trabalho. O trabalho era uma referência. O trabalho, nós ligávamos o trabalho como um fator importante para o nosso crescimento. O trabalho fazia parte de nós. E, portanto, hoje em dia, isso também foi fundamental para perceber que o trabalho fazia parte da nossa identidade. E, portanto, isso é a primeira parte da minha vida. Portanto, foi uma vida vivida realmente no meio rural. E outra parte que foi importante para mim foi eu ter a sorte de começar a trabalhar a 5 km no sítio onde eu nasci. Vivi aqui pelas Carvalhas, ficava logo ali em frente. E, de facto, ali aprendi muita coisa. E, portanto, tenho 18 anos de trabalho. Evidentemente, os primeiros anos foi para, no fundo, conhecer a quinta, não é? A quinta é muito grande. Tem cerca de 500 e poucos hectares de vinha, de área total. A vinha são cerca de 750. Mas aquilo que eu fiz foi aprender sobre tudo aquilo que está à volta. Não só da vinha, mas também tudo aquilo que está à volta. As pessoas, as plantas. Pronto, de facto é isto. A minha vida não é nada extraordinária, é simples. E como o próprio título diz, é uma viagem simples, mas por dedicação à vinha, ao vinho e também à vida das pessoas e do Douro. E, portanto, como eu lhes disse, a primeira parte da minha vida foi vivida naqueles vales. Eu conhecia aqueles caminhos todos, eu conhecia os pássaros, os animais, as plantas, e isso era determinante para mim. Não sei como é que digo. Portanto, o primeiro capítulo também vou tentar ser breve, porque acho que tem um tempo muito limitado. É realmente a viticultura que nós praticamos na Real Companhia Velha, aqui pelas Carvalhas. Foi determinante para saber o que é a viticultura, qual é o impacto que ela tem sobre as pessoas, sobre as sociedades, sobre o próprio negócio. Portanto, isso para mim foi determinante ter trabalhado na Real Companhia Velha. Comecei a iniciar um percurso profissional em 1997, pela mão do Pedro Silva Reis, que é o atual Presidente da Administração da Real Companhia Velha. E, portanto, hoje permaneço lá, depois de 8 anos, e estou muito feliz, muito contente por ter tomado esta decisão. Uma breve descrição sobre a questão da região. Portanto, de facto, a região do Douro é património mundial. Isto para nós foi determinante. É uma paisagem realmente diferente dos outros, onde nós sentimos a história, sentimos o labor do trabalho, a construção dos muros. Se nós conseguíssemos somar a volumetria de todos os muros do Douro, talvez o volume do Douro, dos muros, fosse quase tão grande como uma muralha da China. Portanto, é realmente uma presença muito forte. Este tipo de viticultura, genericamente, é praticado com fatores naturais muito característicos. Tem sempre uma orografia muito acidentada, tem uma areia continental e um solo muito xistoso. Os fatores de diferenciação é que realmente
a exposição e a altitude e os solos são fatores que fazem com que a região do Douro seja diferente das demais. Ok. Portanto, o Alto Douro Vinheteiro a característica da viticultura é uma viticultura de montanha. Pratica-se sempre em costas muito pendentes, exige uma grande intervenção humana, é sempre uma mecanização muito difícil, é cara, é onerosa, tem baixa quantidade no mercado dos vinhos. Eu diria que é uma viticultura heroica, porque tem uma forte tradição e resistência. E, portanto, quando nós comparamos a nossa viticultura com as demais, a primeira ilusão que nós temos e da ação é que nós produzimos muitas vezes 2 vezes menos e temos que pagar 2 vezes mais. E, portanto, torna-se um produto pouco atrativo economicamente. Portanto, tem que ter características diferentes na sua criação. E, portanto, o Alto Douro Vinheteiro, a minha maneira de ver, é uma viticultura de montanha em que a sua base de sustentabilidade é sempre explorar intensamente as vertentes da qualidade e da originalidade diferenciadora. E, por isso, o culto e o respeito pela natureza, para mim, são fundamentais. Portanto, a Quinta das Carvalhas a Quinta das Carvalhas, genericamente, é uma quinta com 500 hectares de área total, tem 120 hectares de vinha, tem um relevo original em que a inclinação vai diferir e vai depender muito na sua utilização, mas tem uma inclinação entre 40% a 60%, tem uma altitude entre 80 e 500 metros e uma exposição de norte e também parcialmente do sul a oeste. Portanto, no fundo, as Carvalhas é aquele cone que nós vimos e que representa bem o tipo de viticultura que nós praticamos, uma viticultura de montanha. E, portanto, quando nós queremos falar, porque a nossa diferença em termos vitícolas é toda, basta perceber que neste tipo de viticultura temos aquilo que se chama o fator Z. O fator Z que é estudo de matemática, temos o eixo X, o eixo dos Y, em que isso representa um plano. E esse tipo de plano representa quase toda a viticultura do mundo. O mundo é composto por 8 milhões de hectares de vinhas. E mais de 95% da viticultura é praticada em vinhas e terrenos de direito. E, portanto, não existe o fator Z. O fator Z é realmente uma linha imaginária que nós sentimos, digamos como o eixo do Z, em que torna tudo muito diferente. Portanto, nós, no fundo, introduzimos a tridimensão. E, portanto, isto, no fundo, é aquilo que nós vimos. E, portanto, tudo aquilo que o Z nos pode proporcionar, a diferença. Quer dizer, quando nós temos uma tridimensão, mudamos a exposição, mudamos a altitude, e, portanto, tudo isso que, numa primeira instância, parece que é uma dificuldade, mas permite nós fazermos uma coisa que é sermos diferentes. Aquilo que é dificuldade, nós temos de tornar isso numa oportunidade. A Quinta das Carvalhas, em 2004, tinha uma situação que era a seguinte: tinha 50 hectares em socalcos de vinha em pedra, eram vinhas com pouca personalidade e, portanto, havia a decisão de nós efetuarmos, de facto, a restauração. Portanto, esta restauração tinha por base a implantação de vinha em patamares. Nós somos apologistas sempre de patamares sempre de uma linha, nunca 2 linhas. Depois à frente vou explicar porquê. Porque a questão de colocar 2 linhas impede-nos de nós praticarmos uma viticultura sustentável. E, portanto, os objetivos principais é termos uma viticultura mais ou menos moderna, sustentável, com alguns elevados, está errado, não são elevados, são razoáveis índices de mecanização, em que nós pudéssemos introduzir a simplificação das tarefas. As densidades de plantações, nós pensávamos que eram razoáveis e nós o que queríamos era matéria-prima de alta qualidade. Aquela vinha foi uma das primeiras vinhas que eu plantei, a seguir à nossa decisão de fazermos esta vinha aqui, este aspecto. Realmente a distância que nós temos entre as linhas é muito grande
E o que acontecia é que, depois das contas feitas, nós trocamos uma vinha velha por uma vinha com 8 mil plantas, por uma vinha que tem entre 2 e 3 mil plantas. Isso não era era uma má troca. A segunda fase foi a fase de construção de micropatamares de uma linha, em que o princípio é o mesmo, só que o que vamos diferir é a sua construção, por forma a termos linhas muito mais estreitas. E esta técnica leva-nos a concluir que nós podíamos colocar, nestas condições de alta inclinação, esta vinha tem 67% de inclinação, uma densidade de plantação na ordem das 4.500 plantas, que já é razoável. E, portanto, com a possibilidade de praticar uma viticultura sustentável. Eu vou passar mais rapidamente, porque o tempo parece que é pouco. São mais imagens. Portanto, o aspecto das vinhas são, de facto, é isto. Portanto, importante para isso, e muito rapidamente, foi a introdução, portanto, eu tinha um problema para resolver, que era a densidade. E a resolução que vai fazer-se para solucionar esse problema é ir para um sítio onde eles tinham as vinhas já implantadas, com um problema resolvido. Portanto, eu fui à Suíça, em Lausanne, que é uma região vitícola também muito engraçada, tem características também muito próprias. O que eu vi lá foi uma coisa muito simples. Uma forma trigonométrica, que é esta que está aqui, ao meu lado direito, e máquinas pequenas. Portanto, o caso está resolvido. Portanto, nós tínhamos era que fazer, no fundo, replicar aquilo que nós dissemos a ver lá. Portanto, a construção dos patamares tinha que ser mais pequenos, introduzir máquinas mais pequenas, no sentido de apertarmos as linhas e colocarmos mais densidade por hectare. Portanto, ter 3 mil plantas por hectare ou ter 5 mil plantas por hectare, a diferença é abismal. São 2 mil plantas, são menos quantidade de uvas e menos qualidade. Portanto, a nossa indicação é plantarmos o máximo possível de plantas por hectare sem prejudicar os nossos pressupostos de mecanização. Portanto, esta forma matemática, trigonométrica, não vou explicar. Só para este número aqui que quero indicar, que são 50 mil euros todos os trabalhos que nós fazemos para implantar um hectare de vinha naquelas condições. Há ali um número razoável e é muito visível, que é 17 mil euros, que é a reconstrução dos muros. Portanto, vejam o que é que isto que é a nossa grande marca, a nossa grande característica, que é a reconstrução dos muros em xisto, vejam o que isto custa. Portanto, 17 mil euros. De facto, a região é única. E, portanto, este peso, este custo que nós temos a 7.500 euros, é um custo que nós sabemos que temos que suportar e não significa que nós, no futuro, não tenhamos que fazer mais muros, que significa que está sempre aberto. Portanto, os muros caem, são os invernos, e, portanto, aquilo é sempre uma chamada pingadeira. Agora, também, muito para finalizar, nós atualmente estamos a plantar vinho tradicional, isto é, vamos voltar ao antigamente, e de facto, aos antigos. Os antigos eram pessoas que eram diferentes de nós. Eles pensavam sobre as coisas. Eles conversavam mais sobre as coisas. E tinham tempo para pensar sobre as coisas. E isso é toda a diferença entre nós e eles. Nós hoje queremos tudo rapidamente, à distância de um clique. Para hoje, isso no Douro, quem fala com a natureza, isso não pode ser. E, portanto, os antigos realmente havia mecanização, está certo. Mas, de facto, a forma como eles faziam as coisas, o aproveitamento dos metros quadrados, era muito interessante. E, portanto, a talho foi-se, eu devo dizer, e também para concluir o que estava a dizer o professor André Reparo, eu acho que das piores decisões que o Douro teve nos últimos anos, independentemente de algumas coisas que são laterais, eu acho que a pior decisão que se fez foi tirarmos o benefício que era dado ao pé e foi dado à área. Foi a pior coisa que podia ter dado, que podemos ter feito. Não sei se toda a gente sabe que o benefício é a forma que nós tratamos, é um direito que nós temos para prosseguir no Porto. E antigamente, até há bem pouco tempo, final dos anos 90, penso eu, era dado por número de pés. Eu, portanto, tenho uma vinha com 8 mil pés, portanto, as vinhas tradicionais, e então tenho mais benefício. E, portanto, para vocês terem uma ideia, o Douro, das regiões,
mais controladas que existe no mundo vitícola. O Douro deve ser das regiões com características mais intrínsecas, com uma história lindíssima. Posso só perguntar, já agora, faço esta pergunta. Vocês já algum dia imaginaram porquê que os antigos misturavam as castas? Deixa essa pergunta. Porquê que antigamente se misturavam as castas? Eu vou-vos dizer uma coisa. A próxima vinha que eu plantar nesta quinta vai ser com castas misturadas. Portanto, realmente os antigos tinham esta questão que é, eles percebiam da natureza. Eles entendiam a natureza. E eles entendiam o que é que deviam fazer no ano seguinte. E como eu vos disse desde o início, aquela minha criação em Douro foi determinante. E há algumas perguntas que eu faço e a resposta ficou sempre muito vagas. E agora faço a pergunta para vocês. Já algum dia algum de vocês viu uma oliveira morrer? Porquê? Elas morrem, não é? Sabem porquê que nós nunca vimos uma oliveira morrer? Porque nós somos insignificantes. A nossa existência é realmente muito insignificante. E aí, eu estudo muito, eu sou enólogo, como está ali escrito, eu sou agrónomo. E eu estudo o mundo das plantas. E as plantas é um reino maravilhoso. É um reino fascinante. As plantas só fazem aquilo que é necessário fazer. Elas não fazem sobras. Elas são eficientes. Nós temos plantas no Douro, naquilo que chamamos de ovo luminar, que é aquela região que vai no Baixo Cordo, até ao Pinhão, por baixo. Se nós construíssemos ali um ovo, nós podemos identificar ali a maior diversidade de plantas quando olho para o meu país, que são um país com 97 mil km². Mas se eu olhar para a Espanha, e se eu olhar para muitos países, eu posso-vos garantir que este ovo, esta pequena área, é onde eu consigo ver mais plantas por quilómetro quadrado. Minha pergunta, porquê que isso acontece? Eu não sei dizer, não vejo uma oliveira morrer, e porquê que naquele sítio existem mais plantas por quilómetro quadrado? Vocês, se estão a olhar para outras regiões de Portugal, até nas montanhas, podem ver grandes florestas, mas é só uma ou duas árvores, ou uma ou duas espécies. Agora, ali no Douro não, temos muitas espécies que coabitam de uma forma. O zimbro é uma planta, é uma conífera, que está no Douro há 35, 38 milhões de anos. Pergunto lá aos índios se ele quer ir embora. Claro que não. Portanto, ali há uma coisa qualquer diferente. Já se imaginaram, já perguntaram a si próprios porque é que uma flor é vermelha ou amarela, porque é que uma flor tem o cheiro? Acham que existem flores amarelas e vermelhas para adornar as nossas casas? Não. Existem flores antes de sermos civilização. A flor amarela ou vermelha, nós podemos comprar as plantas com as pessoas. A flor vermelha ou amarela, o cheiro que tem, às vezes não tem sabor. Aquilo é a senhora que deixa o decote, então, esqueceu de apertar o botão, é uma saia curta. Só que elas são eficientes. Elas querem atrair. Elas querem cama, sexo, para produzir nascimento. Isto é tão simples como isso. Elas são eficientes. E aquilo que nós pensamos, o que é que o Douro tem de tão especial? Nós dizemos assim, o Douro tem um clima, 9 meses de inverno, 3 de inverno. Ok, mas o que é que isso é? Vamos explicar isso melhor. Temos 2.500 horas de sol. Pela temperatura, sol, luz. A luz faz aquilo que nós achamos o milagre da vida. E o milagre da vida é a fotossíntese. Nós hoje comemos, bebemos, usamos tudo aquilo que o reino vegetal nos dá de borla. São 65 milhões de quilómetros quadrados que existe no mundo que nos alimenta a todos. E, portanto, nós muitas vezes somos até os maus atores, não é? Nós não respeitamos as plantas. E as plantas são magníficas. De facto, a oliveira morre, mas nós não vimos a oliveira morrer. A oliveira é muito primitiva. Gosto de ir lá uma oliveira ao meio. Daqui a 5 anos ela está igual. É primitiva. As plantas desenvolvem táticas e mecanismos para sobreviver. Vocês olham, por exemplo, a esteva. A esteva, em junho, julho, está num aspecto cebosa, assim um bocado de mau aspecto, passa o agosto assim com um bocado de mau aspecto, em setembro também, mas depois em março, abril, depois começa a ver a flor branca, linda, são milhões de flores que elas dão, então-se uma noiva. Mas passar 2 meses, outra vez cebosa, em mau aspecto, o que é que tem um porquê? E assim me explicar porquê. Ela quer fazer o quê?
Ela quer florescer, ela quer florir, ela quer produzir a semente. E a tática dela é sobreviver. Qual é a falta limitante? Água. Ok, se a água está no verão, eu tenho que respirar menos. Como é que eu respiro menos? Tenho que me besuntar com óleo. Então ela besunta-se com óleo para diminuir a respiração. Ao diminuir a respiração, necessita menos de água. Portanto, ela sobrevive no verão quente, não é? Na primavera seguinte, ela está outra vez como uma noiva. Ela faz isso há milhares e milhares de anos. De uma forma eficiente. E, portanto, quando nós falamos do Douro, quando falamos das castas, porquê é que os antigos mostravam as castas? Como é que é? Aquilo para ter qualidade, para não ter... Não é nada disso. Aquilo é um ato sociológico. É a mistura das castas. É sociológico. Porquê? Nós somos o que fomos. Nós hoje somos iguais àquilo que fomos antigamente. Não somos nada diferentes. Porquê? Porque nós dependemos da viticultura. A 100%. Porque lá o Sr. António, pronto lá esta empresa, pronto para mim, se eu quero mudar de vida. Não quero. E isso leva-nos a dependência da viticultura. Só depois é mais fácil viver. Hoje podemos mudar de vida, se for preciso. Podemos voar, podemos apoiar um avião para a França, podemos ir para a América, temos um carro, se nos deslocamos. Hoje temos aquilo que se chama civilização, é mais conforto, é mais liberdade e podemos mudar as coisas. Mas na gênese somos iguais, somos os mesmos. E portanto, se eu há 70 anos, há 100 anos, há 200 anos, eu sou casado com uma mulher, não tenho 2 filhos, tenho 10 filhos, e dependo da vinha, se a minha moeda de troca é as uvas, se eu tiver duas castas, sabem que as castas são as variedades. E nós temos 155 castas, tem uma riqueza bibliográfica impressionante. E cada casta tem atitudes fisiológicas diferentes. Umas mais sensíveis a uma coisa, outras mais sensíveis a outra. Umas florescem dia 18 de maio, outras dia 23. Portanto, são indivíduos diferentes. E, portanto, sensibilidades diferentes e características diferentes. Se eu moro lá há 100 anos e dependo daquela vinha, da minha vinha, se eu tenho 10 filhos, o meu negócio é de uvas. Se eu planto 2 castas, quer dizer que uma casta representa para mim 50% de risco. Mas se eu plantar 50, uma casta representa 2% de risco. Certo? Então eu misturo as castas todas e divido o risco. É uma questão de divisão de risco. Não tem mais nada. E vocês perguntam, então isso da qualidade de uma treta? Não. Não é uma treta nada. Porque aquelas castas cresceram ali. Elas conhecem bem o que é a maratona de crescer naquele xisto por aí para baixo. E elas são eficientes, porque elas pertencem ao reino chamado reino das plantas. Tudo o que elas fazem, elas terminam o ciclo de uma forma perfeita. O que é terminar o ciclo? O que é uma uva madura? Uma uva madura não é contar doce. Nada disso. Não é que tem quando o pH não sei o quê, a acidez. Esqueçam isso. Uva madura é quando a semente está madura. E elas conseguem terminar o ciclo perfeitamente. Só que umas com 12,5, outras com 14,5, outras têm mais, algumas têm mais acidez, outras têm menos acidez. E, portanto, é isso que nos dá a riqueza. E, portanto, o Douro é diferente dos outros. E, portanto, quando me falam a mim, eu estou-me a desviar disto, quando me falam a mim da questão da globalização, quer dizer, tudo igual, eu não gosto nada disso. Para tudo. Olha, eu gosto da minha linguagem. Gosto do cheiro das beiras. Gosto da minha gastronomia. Gosto da minha comida, do meu azeite, das minhas coisas. E gosto da minha região. E, portanto, eu quero continuar com a minha região. As nossas castas são uma riqueza incalculável. E, portanto, nós estamos ali, esta região, uma região lindíssima. E os antigos faziam aquilo de uma forma quase perfeita. O que nós temos que fazer é olhar para o passado, ver algumas coisas que estão bem, atualizarmos, e vai isto. E, portanto, isto é lindo. O Douro tem tudo. Tem o olival, tem a vinha, tem o precipício. E quando nós usamos, quando há bocado falava no fator Z, desculpem lá, eu não sei falar muito em público, eu estava muito nervoso. Agora estou mais tranquilo. E, de facto, a questão do Z é uma questão particular. E, portanto, quando nós pensamos que nós podemos explicar o Douro numa barrica ou numa adega, isso não se pode fazer. Eu tenho um cliente, tenho um monte de clientes que vão à Quinta das Cabais que eu acompanho-os, e clientes, e turistas, etc. E digo assim, então o senhor vai mostrar uma adega? E eu, para quê? Desculpa lá, mas eu não consigo mostrar o Douro numa adega. Isso é uma heresia, isso não existe. O Douro tem que se conhecer cá fora. O Douro nem se começa a explicar a vinha, começa-se a explicar porque é que esta vegetação existe. E, portanto, e isso também é uma das coisas que eu vos queria dizer, as plantas encontram um sítio onde possam prosperar, onde possam manter. E, portanto, realmente,
aquele solo, que é um solo esquelético e pobre, dá a possibilidade de vida. O que é que acontece entre a planta e o solo? Uma coisa magnífica. Se vocês estão recordados, um perfil de um solo tem uma camarinha pequenina, de solo que é oriundo da gradação das rochas, com as folhas e tal, mas depois é o xisto. O xisto é uma rocha metamórfica, isto é uma rocha que se parte facilmente. E então existe ali uma conversinha com as plantas e com o solo muito engraçada. Sabem que o CPU de uma planta é o sistema radicular. A planta cresce mais ou menos se a raiz mandar. E então a conversa que existe entre a planta e o solo, assim, a planta começa a crescer, pá, e começa a ver o solo, pá, isto é madrado, isto não consigo. E o solo acorda e propõe uma vida. Você diz assim, plantinha, tu o que queres afinal? Queres viver tudo já? Ou queres viver uma vida longa? Pá, e a planta começa a falar, quero uma vida longa. É porque uma vida longa tens de ter uma coisa muito importante. Pá, tens de ter um sacrifício enorme. A tua vida vai ser um sacrifício. Mas eu dou-te a possibilidade de ter uma vida longa. O que é que acontece? E quem estuda a agronomia é isso. O nosso solo tem 0 ponto qualquer coisa de matéria orgânica. É um solo que tem poucos nutrientes, tem pouca água. Epá, e como é que nós temos aquela vegetação toda e as plantas? Epá, há uma coisa que não estou a perceber. E um clima está muito sufocante no verão. Epá, como é que é possível isto? E a explicação é simples. É muito simples. A planta define uma estratégia de vida que é contenção na produção. O solo não dá muitos nutrientes, mas suficientes. Não dá muita água, mas suficiente para quê? Para adormecer as sementes. Só simplesmente isso. E, portanto, as plantas têm uma definição de vida que é contenção na produção, mas, em troca, têm muitos anos. E eu ter muitos anos significa para mim o quê? Que eu tenho possibilidade de ter muito sexo, estão a perceber? E com possibilidade para deixar a geração seguinte. É isso. Portanto, é como nós podemos fumar tudo, beber tudo, comer tudo, festa todas as semanas, em 30 anos eu morro. Não há hipótese. Ou, para ter um certo cuidado e ter uma vida menos assim, mais cuidadosa, e então eu posso ter uma vida muito mais longa. E as plantas fazem sempre isso. É por isso que é fácil encontrar uma raiz a 10 metros de profundidade. O que é que isso significa? Isso significa o quê? Rusticidade. O que é que se chama touriga? Ninguém percebeu o que é que se chama touriga? Touriga nacional, touriga franca. A touriga franca é filha da touriga nacional de Morisco. Só que saiu a mãe. A touriga nacional. A filha da barca é filha dos mesmos pais, do Morisco e da touriga nacional. Só que saiu o pai. Essa aí é mais chata. Mas porquê é que se chama touriga? Nós temos para 3 ou 4 tourigas. Sabem porquê? Vem de touro. Touro porquê? Para crescer. Para crescer aqui para baixo. E aquilo que mais nos entusiasma é que num solo tão pobre, um clima tão extremamente seco, como é que nós comemos aquelas uvas que parecem senhoras, deliciosas, delicadas? É aquilo que é diferente para perceber. Não é? Nós encontramos mais características nas videiras das senhoras do que com os homens. Sei lá, o Souzão é um homem forte e bruto. Aqueles homens, filho António, anda aqui, agarra-me aqui esta armário, vais mandar tudo. Esse é o Souzão. Vimos uma mulher zangada, mulher moada, aquele é o Rofete. O Rofete é a mulher moada, sensível. Estão a perceber? Portanto, tenho umas histórias muito por aí, pelo meio. Acabou.